top? Espero que sim, seja bem-vinda a mais um vídeo. Hoje eu quis trazer um vídeo assim, um bate-papo com vocês sobre um assunto que eu tenho pensado e refletido e que é um assunto que talvez às vezes a gente não gosta de falar, que às vezes a gente tem medo de falar sobre isso, que é sobre o medo. A gente tem medo de falar sobre os nossos medos. E existe dois tipos de medos, né? Dois tipos de medo. Aquele medo que ele é bom, porque ele nos alerta de algo que talvez seja ruim para nós. Nos alerte que se a gente subir num lugar alto, a gente tem que tomar cuidado, senão a gente pode cair, né? Esse medo que nos alerta, que fala, ó, é perigoso isso. Esse medo, ok. Mas eu queria falar sobre aquele medo que não é bom. Aquele medo que muitas vezes nos paralisa ou nos paralisa de viver sonhos, de viver propósitos, talvez de viver um chamado que Deus tem para nós, né? Esse medo, talvez ele surgiu na nossa vida por traumas que aconteceu, por situações que aconteceu nas nossas vidas, e aí foi causado esse medo. E é importante que a gente fale sobre os nossos medos, né? É importante que a gente fale para Deus, que a gente procure pessoas de referência, que a gente sabe que pode nos ajudar a romper, a vencer esses medos. Tem medos que talvez nem a gente sabe por que a gente tem medo daquilo, né? Mas se a gente não conversar sobre, se a gente não pensar, se a gente só, né, ter medo de falar sobre os nossos medos, talvez a gente nunca vai romper, nunca vai viver sonhos que a gente tem, de propósitos e objetivos que a gente queria vencer, que a gente queria alcançar, né? Eu vou dar um exemplo meu de um medo que eu venci, que Deus me libertou, me tratou nessa situação, que era um medo que eu tinha na minha área sentimental, né? Eu era uma pessoa que, quando eu percebia que eu estava gostando, me aproximando de alguém, eu começava a entrar em desespero, porque eu tinha um medo dentro de mim que nada ia dar certo, que eu não ia ser feliz, que não adiantava eu tentar, porque eu tinha medo, era um medo que me paralisava. E aí eu ficava desesperada e me afastava. Até com o Léo, meu esposo, né? Foi assim também, foi um processo. Quando a gente começou a orar, né? A gente conheceu, começou a conversar, a gente ia ter um tempo de oração. E no meio dessa oração começou esse medo dentro de mim, esse desespero. E aí eu falei pra ele, não queria mais orar, parei de orar, porque tinha esse desespero. Tudo tem seu tempo também. Aquele momento foi um tempo certo de eu parar de orar, porque eu precisava ser tratada primeiro nisso. Esse trauma que eu tinha, esse medo que eu tinha, eu precisava ser curada nisso, pra mim me relacionar com alguém, né? E foi num momento, logo depois que eu parei de orar com ele, passou uns 2 meses, eu fui participar de um congresso de jovens que chama Jump Sumaré. E aí teve uma ministração ali que realmente eu abri o meu coração, entreguei para Deus todos os meus temores, né? Todo o meu medo, e falei, Deus, trata, me cura, né? Eu preciso ser tratada, liberta desse medo que me paralisa, de viver o propósito de Deus, porque Deus tinha um propósito, né? No meu relacionamento, eu creio, né? Hoje nós somos casados, vai fazer 3 anos, e hoje aí Deus mandou a Lisier, estamos à espera da Lisier. Mas aí teve uma ministração nesse congresso que falava sobre medo, falava sobre os medos, de medos que nos paralisa, causado talvez por traumas, e aí eu percebi que eu tinha esse medo porque eu tinha um trauma, porque eu cresci sem o referencial de um pai, sem o referencial de uma figura masculina,
Como a minha mãe e meu pai se separou, eu tinha medo que isso acontecesse comigo. Eu não tive um relacionamento com o meu pai. Então, eu não tinha essa referência. Então, eu achava que comigo, se eu me relacionasse, também ia acontecer isso, né? E ali Deus começou a trabalhar, a tratar no meu coração, me libertar desse medo. Mas eu deixei ele e eu eu conversei sobre esse medo meu. Eu entreguei a Deus, eu conversei com pessoas que eram referência pra mim, que me ajudaram, entendeu? A vencer esse medo. E então foi quando eu cheguei um tempo que eu percebi que era o momento. Eu tinha deixado Deus me tratar, já não tinha mais esse medo, que eu voltei a conversar novamente com o Léo e começou tudo, a nossa história, nosso namoro, nosso noivado e hoje casamento aí. Mas talvez se eu não tivesse conversado sobre esse medo meu, eu não tivesse entregado para Deus os meus medos, talvez eu estaria até hoje paralisada onde eu estava. Paralisado por esse trauma, por esse sentimento, esse medo que não me deixava romper. Talvez eu não estaria feliz hoje em questão sentimental. E hoje, graças a Deus, aí eu não tenho... Venci esse medo, o Senhor me ajudou a vencer esse medo. E hoje eu sou muito feliz, né? E um exemplo também que a gente tem de uma pessoa que sempre falou sobre os seus medos foi o salmista Davi. Ali em Salmos ele fala muito sobre os seus medos. Ele não escondia, mas ele falava sobre. Então ele conseguia vencer, romper os seus medos. E ele confiava, ele falava, quando eu tiver medo, eu vou confiar no Senhor, né? E ele confiava e ele falava, o Senhor, ele vai tirar todo o medo e vai me dar a vitória, vai me ajudar a vencer, né? Quando realmente a gente crê, entregar nas mãos de Deus todos os nossos medos e, como eu falei, procurar pessoas que possam nos ajudar a vencer os nossos medos, a gente talvez vai viver coisas melhores e maiores. A gente vai realmente viver os sonhos que Deus tem para nós, né? Não deixar que esses medos nos oprima, não nos permita viver sonhos maiores que Deus tem para nós, propósitos ou medos que queiram nos paralisar e não nos deixar ser feliz. Então eu queria compartilhar isso com vocês, né? Espero que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma. Ou também compartilhe com pessoas que talvez te falaram sobre medos que paralisam ela, né? Vamos conversar, vamos falar sobre os medos, porque se a gente não conversar sobre eles sempre vão nos paralisar, eles sempre vão nos impedir de viver sonhos. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Deixa aí seu like, compartilha mesmo, comenta aqui medos que talvez você venceu, porque talvez ao você escrever aqui, pessoas que vão ler vão saber que elas podem vencer também, né? Que esse meu exemplo possa te motivar a querer vencer os seus medos e saber que você é capaz sim e que Deus pode te ajudar a vencer todo o medo. É isso e até o próximo vídeo.